Aleluia. Nós te louvamos nessa noite, Jesus. Nós te glorificamos nessa noite. Nós te bendizemos nessa noite, Pai. Deus, Ele é um Deus que faz tudo de uma forma ordenada. Eu creio que o nosso Deus é um Deus convicto. É um Deus que não é pego de surpresa. É um Deus que continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. E eu creio que Ele trabalha nessa terra com propósito, com planejamento. E dentro desse propósito, dentro desse planejamento, eu creio que existe um convite para estarmos nesse lugar. Então nós somos chamados para contribuir em relação ao propósito que Ele tem nessa terra, nesses dias. Somos chamados para colaborar com o Senhor. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele. Ele tem algo para executar nesses dias, e eu creio em uma geração de profetas nessa noite. Em que sentido você fala isso, Rafael? No sentido de que o Espírito vai nos afiar para ouvirmos a voz dele com nitidez, com clareza. Uma das primeiras características de um profeta é a capacidade do profeta em ouvir a voz de Deus. E muitas vezes quando nós pensamos em um ministério profético, em profetizar, nós pensamos apenas em palavras. E o ministério profético verdadeiro é um ministério apto a ouvir o Senhor. E é claro que esse ministério profético, essa unção profética, esse mover profético é muito diferente do Antigo Testamento. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus morando aqui dentro. E é esse Espírito que se move em você e através de você de uma forma profética. O profeta é aquele que tem a capacidade de ver aquilo que ninguém está vendo, baseado naquilo que Deus está mostrando, não baseado em uma viagem da sua parte. Mas o profeta, ele ouve o Senhor e ele vê no Senhor a resposta para a terra, e ele declara de acordo com aquilo que ele está vendo nessa esfera espiritual. Logo eu entendo que ele não é pautado pelos acontecimentos que o rodeiam. Ele é pautado por aquilo que o céu está dizendo. Então eu creio em uma geração que vai ignorar completamente aquilo que está acontecendo ao seu redor. É claro, guardadas as devidas proporções. Eu creio em uma geração que vai profetizar em meio ao caos, porque profeta é separado por Deus no meio do caos, principalmente. E eu não sei quão caótica está a sua vida nesses dias, mas eu sei que você pode profetizar de acordo com aquilo que Deus tem para realizar nesses dias. Eu creio no teu mover profético em olhar para a enfermidade e dizer assim: enfermidade, você vai embora na autoridade do nome de Jesus. Eu creio que você pode dizer a partir dessa noite para aquela porta que não se abre, que ela vai se abrir na autoridade do nome de Jesus. Eu creio em uma movimentação profética do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. E eu creio que o profeta, ele precisa estar exatamente no lugar, exatamente no centro da vontade de Deus. Existe um lugar para que o profeta esteja. Por isso que eu te provoquei no início, você está no lugar certo. E eu gostaria que você provocasse mais uma vez essa pessoa que está do teu lado: você está no lugar certo.
Quando estamos no lugar certo, nós não precisamos correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de nós. Quando estamos no lugar certo, nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com a provisão, porque a provisão vem, porque você está no lugar certo. A questão é que muitas vezes nós estamos vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E precisamos estar exatamente no lugar que Deus determina a bênção. Nessa noite eu quero falar um pouco a respeito de um profeta, é claro, e o profeta é o profeta Isaías. Se você trouxe Bíblia, eu vou pedir para que você abra comigo no capítulo de número 6, do livro de Isaías. Que é uma história muito conhecida. O profeta Isaías, quando você olha para o Antigo Testamento, é um dos profetas mais lidos. É o profeta mais citado por Jesus no Novo Testamento. Algumas pessoas dizem que Isaías é um tipo de mini-bíblia, porque ele dedica o ministério dele a falar, a profetizar em relação àquilo que está acontecendo nos dias que ele viveu. E depois, lá pelo capítulo de número 39 em diante, ele começa a ser o profeta messiânico, o profeta que sempre está falando a respeito de Jesus, trazendo uma revelação poderosa a respeito do Filho de Deus. Ele não é contemporâneo em relação a Jesus, mas ele teve uma revelação a respeito do Messias, cara. E tendo essa revelação, eu entendo que ele não conseguiu mais calar a boca, ele tinha que falar a todo momento a respeito desse Messias, o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Está dando para entender? Diz amém. E para que você entenda, no tempo que Isaías é levantado por Deus, é um tempo de divisão. Se Deus é um Deus de propósito, se Deus é um Deus de planejamento, o plano de Deus nunca é divisão. Deus ele não tem prazer na divisão, em que seu povo ande dividido. Deus ele tem prazer na unidade. Então Deus ele não trabalha para que o seu povo seja dividido. É claro que se você buscar algumas histórias, você pode até me confrontar. Mas quando você tenta entender os pensamentos do Espírito, você vai perceber que a ideia do Senhor é unidade. Então o momento que Isaías está vivendo é um momento de divisão. O reino do Senhor, o povo do Senhor está dividido. E Deus ele vai chamar alguém para estabelecer a sua palavra. Mas eu entendo nesse Deus trabalhando em prol da unidade. Jesus, quando veio na terra, ele fala a respeito da sua igreja como um organismo vivo. Os apóstolos falaram a respeito da igreja como um corpo. E quando você olha em relação a isso, nesse sentido, você vai perceber que no corpo, todos os membros são necessários. Não tem como você pensar em um corpo onde um membro está de mal com outro membro, porque um depende do outro. Então talvez você esteja um pouco chateado com alguém aqui nessa noite, ao ponto de dizer assim, eu não quero nem falar muito com essa pessoa. Isso não vem do Espírito Santo de Deus para a sua vida, porque Deus não tem prazer na divisão. No corpo de Cristo, nesse organismo vivo, um membro depende do outro, um membro precisa do outro. Eu preciso de você, eu preciso do Japa, você precisa dessa pessoa que está do teu lado aí, essa pessoa bonita que está do teu lado, ou uma pessoa desprovida de beleza do seu lado. Mas a questão é, você precisa dessa pessoa também, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos uns dos outros. Estamos reunidos aqui nesse lugar para aprender um pouco mais a respeito da palavra. Estamos aqui para adorar ao Senhor e crescermos em graça diante de Deus, com o entendimento verdadeiro do que as Escrituras estão declarando, estão dizendo. Então, nesses dias, meus amigos, nós estamos sendo bombardeados com muitas informações. E a informação principal que precisa pautar a sua vida
é a informação que vem através da Bíblia Sagrada. Porque nós estamos diante de uma geração com muitas coisas misturadas, existe muita mistura na nossa geração. E eu não estou falando contra pessoas, eu estou falando contra um modo que existe na nossa geração, onde muitas pessoas estão falando a respeito de Deus, em nome de Deus. Eu tenho muito temor em relação a isso. Se fosse uma escolha do Rafael, eu nem estaria aqui falando para você. E eu falo isso com muito amor, carinho e com toda a verdade diante de Deus e dos anjos. Porque existe uma responsabilidade muito grande quando você vai discorrer em relação à Bíblia Sagrada. Porque é a Bíblia Sagrada que tem que pautar as nossas vidas. E nós estamos vivendo em uma geração com muitas informações. E muitas vezes essas informações estão contaminadas. E eu preciso entender aquilo que é puro. Me indica alguém, Rafael, te indico a Bíblia Sagrada. Ela é poderosa, ela é perfeita. Nela não existe erro, não existe mancha. Agora, com o acesso que nós temos, e eu falo isso a respeito da minha vida também, muitas vezes eu deixo a Bíblia de lado. Porque eu tenho muito acesso, eu tenho muita coisa, eu tenho muito conteúdo. Tem muito vídeo legal, tem muito livro legal, e eu não estou falando contra essas coisas demasiadamente. Mas acontece que muitas vezes nós estamos recebendo uma mensagem, uma palavra contaminada. E eu acredito em uma igreja respondendo em Pindamonhangaba, consciente em relação ao Senhor e aquilo que Ele tem para fazer nesses dias. Eu não acredito em soldados que estão dispostos a fazer até sem entender. Muitas vezes nós vamos obedecer sem entender. Mas eu acredito num nível de conhecimento que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E esse nível de conhecimento mais alto, ele vem através da Bíblia Sagrada. E o que precisamos nesses dias? Precisamos ouvir a voz do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós estamos na igreja, nós recebemos uma mensagem, nós encontramos um amigo, nós sentimos um toque de Deus, mas muitas vezes nessa reunião, nesse lugar, nós não estamos de todo o coração. Mas quando nós colocamos esse coração, com assertividade, com, sabe, obstinação. Eu estou obstinado. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais da sua presença. Nesse lugar, meu amigo, você vai encontrar o Senhor. Pode ser na igreja, pode ser no teu quarto, pode ser no teu carro, pode ser no teu trabalho, pode ser na rua, andando de bicicleta, correndo. Se você coloca o teu coração nessa busca, você vai encontrar o Senhor. E eu creio que o nosso nível de relacionamento, ele aumenta com o Senhor, quando nós temos uma revelação verdadeira a respeito da sua presença. Isaías é alguém que tem uma revelação altíssima a respeito da presença do Senhor. E eu sou alguém que muitas vezes vivo de uma forma inconformada. Eu quero mais do Senhor, eu quero uma revelação ainda maior da sua presença. Eu tenho diversas experiências, mas muitas vezes eu olho assim e penso, eu não quero viver pautado nessas experiências. Eu quero novas experiências, porque a Bíblia me garante que eu possa andar em novidade de vida. Então eu quero mais do Senhor, esse deveria ser o nosso desejo nessa noite. Mais do Senhor. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer mais? Que não está contente com a porção que tem vivido, que tem um coração grato por tudo aquilo que já experimentou, mas sabe, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da sua presença, eu quero mais revelação, eu quero mais sonhos proféticos, eu quero ouvir a voz do Senhor de uma forma nítida, eu quero. Isaías, ele tem uma revelação, mas para que isso chegasse na vida de Isaías, no capítulo de número 6, no versículo 1,
A Bíblia diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Se você estuda um pouco da história, você vai entender que Isaías ele tinha um certo grau de parentesco com Uzias. No mínimo você pode afirmar que existia uma certa amizade. Se você abaixar mais um pouquinho a régua, você vai perceber que Isaías tinha uma certa facilidade de acesso ao trono. E a liderança que estava no trono naquela época. Então eu diria que quando você tem alguns acessos, você começa a viver de uma forma confortável. Ah, eu tenho muita amizade com meu chefe, então você até relaxa nesse ambiente. Alguém que vive GC, aí começa a ter muita amizade com o líder do GC e até relaxa nesse ambiente, porque você tem acesso, porque você tem uma certa amizade. Agora, focando naquilo que a Bíblia está dizendo a respeito de Isaías, a Bíblia vai trazer uma revelação que Isaías teve a respeito do Senhor. Mas o primeiro versículo inicia dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu. Eu não acredito que as coisas são coincidências na Bíblia Sagrada. Eu não acredito que isso aqui está escrito de uma forma aleatória. Está escrito por estar. Porque é o próprio Isaías dizendo aqui, no ano em que Uzias morreu. Ele pautou essa situação. Então eu creio que, após a morte de Uzias, a revelação chegou para Isaías. Então, com uma certa licença poética, é claro, precisou Uzias morrer para que Isaías recebesse uma revelação. E como que eu aplico isso nas nossas vidas? Muitas vezes, algumas coisas precisam morrer nas nossas vidas para que a gente tenha uma revelação maior da presença de Deus. Agora a pergunta é: o que precisa morrer nas nossas vidas para que a gente tenha um acesso ainda maior diante de Deus? Quem é o amigo que tem me afastado? Quais são as palavras que eu declaro muitas vezes que me afastam? Quem são as pessoas? O que me afasta de uma revelação ainda maior a respeito da presença de Deus? Isaías aqui pauta, olha, depois que morreu Uzias, depois que o rei faleceu, eu vi o Senhor. Então, se nós queremos uma revelação maior a respeito da presença de Deus, algumas coisas precisam morrer. Às vezes são as nossas vontades, porque a gente ainda quer muitas coisas, em detrimento daquilo que Deus quer. E na vontade de Deus, ou você vive a vontade dEle, ou é melhor você não andar com Deus. Porque se Deus é um Deus de propósito, você entra nesse propósito de Deus. E aí você não vai viver mais de acordo com aquilo que você pensa ou quer. Você tem que viver de acordo com aquilo que você está ouvindo do Senhor. Eu estou ouvindo do Senhor, eu estou ouvindo a palavra do Senhor, e eu quero viver dessa forma. Então eu diria que o segredo é estarmos no lugar certo. E além de estarmos no lugar certo, nós precisamos ter uma disposição enorme em obedecer o Senhor. Porque muitas vezes a obediência vai te levar para lugares que você nunca imaginou. A obediência vai matar a sua vida. Então Isaías é alguém disposto. Ele recebe uma revelação do Senhor. A Bíblia diz assim, Isaías declarando, versículo 1: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Olha a visão do profeta. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aí pensa muitas vezes na nossa pretensão em entregarmos adoração.
nós pensamos assim: o Senhor está carente e necessitado da nossa adoração. Olha o que o profeta Isaías está vendo nesse momento. Os anjos declarando uma adoração perfeita, celestial. Nessa adoração eu não vejo espaço para carne, eu não vejo vitimismo. Eu vejo um corpo celestial com uma visão verdadeira a respeito de Deus. E dentro dessa visão verdadeira, a única coisa que eles declaram é: Santo, 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 Santo. Não dá tempo para petições, não dá tempo para exposições desnecessárias, porque existe uma visão verdadeira em relação a Deus e a sua glória. Versículo de número 4: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Eu busco de verdade esse tipo de ambiente onde o Senhor está. E muitas pessoas já sentiram isso dentro do quarto. Muitas pessoas já sentiram isso dentro da igreja. Sabe aquela noite que você percebe que o Senhor está presente? Uau! Muitas vezes nós vamos para o quarto, nós vamos para a igreja e nós não sentimos nada. Parece que estamos em um país bem gelado. Mas tem momentos, tem dias, que parece que quando nós acessamos o quarto, a presença dele é tão real, que a gente vai cheio de vontade e nós queremos orar alguma coisa, nós queremos falar alguma coisa, mas a presença dele é tão real que não dá para fazer nada. Você só quer contemplar aquela presença. Da mesma forma na igreja. Quantas pessoas aqui já sentiram essa presença? Hoje, Rafael parecia que ele estava andando do meu lado. Hoje parecia que ele estava colocando a mão no meu ombro, sabe? Eu olhei para o lado, eu pensei que era um amigo, mas eu senti aquele peso. E aí você sabe que é uma visitação baseada na graça, porque nós não merecemos. Mas é aquele peso de glória, é aquele peso de presença. E parece que o tempo não é mais contado nesse ambiente. E quando você está diante desse tipo de experiência, você pensa assim: eu não quero mais sair desse lugar. E é isso que pauta o nosso cristianismo, um relacionamento verdadeiro com a presença do Cristo vivo, porque Ele não está morto. E lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu e na terra e debaixo da terra. Mas quando você está diante desse ambiente, dessa revelação, você pensa assim: eu não quero mais sair daqui. Quantas vezes essa canção que vocês estavam entoando aqui pautou a minha vida dentro de uma experiência com o Senhor, e eu orava assim: Senhor, eu estou sentindo a Tua presença de uma forma tão forte, que eu não quero mais sair daqui. E aí você entra nesse ambiente pensando: caramba, eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanta conta para pagar. Mas quando você acessa esse ambiente e se depara com essa presença, você pensa assim: ah, deixa para lá. Eu quero essa presença para minha vida, eu quero essa experiência para minha vida todos os dias. Ah, meu amigo, isso é muito bom. Então, eu creio em um ministério poderoso, através de Isaías, por conta da revelação que ele tem a respeito de Deus, a revelação celestial. Todos nós precisamos de uma revelação celestial grandiosa. Senão as nossas palavras são palavras sem responsabilidade nenhuma, porque nós estamos falando a respeito de um Deus que nós não conhecemos, que não faz sentido para nós. Então todos nós precisamos de uma revelação da presença do Senhor. E eu diria que precisamos continuamente. Então, diante dessa revelação, Isaías diz assim:
Ai de mim. Sabe o que eu vejo aqui? Quando você tem uma revelação a respeito do Senhor, você também tem uma revelação a respeito de quem você é. Então ele tem uma revelação grandiosa a respeito de Deus, e ele percebe assim: ai de mim, eu não sou nada. Ai de mim, eu sou... E não é um vitimismo. As palavras que Isaías está dizendo agora é por conta da revelação, do tamanho, da grandeza da revelação. Então, o que é isso? Uau! É o céu, cara. São anjos dizendo: santo, santo, santo. Olha que Deus poderoso que eu sirvo. Olha que Deus grandioso que eu sirvo. Ai de mim! Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Eu só falo besteira. Eu só faço aquilo que eu não devo. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Eu só falo aquilo que não se deve dizer. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. E olha só, eu tenho consciência em relação à geração que eu vivo. E talvez Isaías dizia dessa maneira porque, de certa forma, eu sou influenciado por essa geração de lábios impuros. Somos influenciados com uma certa facilidade em relação à geração que nós vivemos. Por conta de um discurso gospelmente correto, que tudo é religiosidade, nós estamos deixando muitas coisas de lado. Porque não temos mais a pureza, não todos. Em orarmos antes de uma refeição, em orarmos por um enfermo. Isso aqui não é autopromoção, porque eu vacilo muitas vezes em detrimento a uma suposta religiosidade. E aí a gente vai abrindo mão daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, por conta daquilo que nós pensamos é religiosidade. Para que orar antes da refeição? Para que dobrar o joelho? Eu passei muito tempo sem dobrar o joelho, porque eu pensava assim, é muita religiosidade. Para que dobrar o joelho? Deus me ouve aqui, e a gente vai adaptando a nossa vida de acordo com aquilo que essa geração está dizendo. E nós estamos deixando de lado aquilo que é santo. Meu amigo, não é autopromoção, mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa semana eu fui para São Paulo fechar um negócio. E aí após o fechamento do negócio, eu apertei a mão do rapaz e falei assim: eu posso orar? E eu estava junto com a minha esposa. E nós oramos, sabe aquela oração que você está acostumado a ouvir, que você está acostumado a fazer? Nós oramos, cara, e quando nós terminamos de orar, o rapaz estava chorando copiosamente. E aí não tem a ver com o Rafael, mas tem a ver com a presença do Senhor que nós carregamos. E muitas vezes nós não estamos declarando essa presença, não estamos manifestando essa presença. E esquecemos aquilo que a Bíblia diz, que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Essa semana eu estava na terapia, comecei a fazer terapia, a Aline agradece. Minha filha deu um grito, me denuncia. E aí discorrendo ali com a terapeuta, né? Ela disse assim: eu percebi que você é cristão. Me diz uma coisa, quem é Deus para você? Eu disse assim: Deus é um pai que me dá aquilo que eu não mereço,
e que anula o castigo que eu mereço. Parece ser aquele pai que mostra o chinelo, mas aí depois esconde o chinelo. Você merecia o castigo, mas ele anula o castigo. Deus para mim é um pai, ele é provedor. Ele não é acusador, ele é perdoador. Eu posso estar vivendo de uma forma displicente, mas ele tem prazer na minha vida porque ele é pai. Eu posso estar vivendo distante, mas ele tem expectativa na minha vida todos os dias, porque ele é pai. Nós precisamos, meus amigos, revelar o Pai nesses dias. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos. Então quem vai revelar o Pai é o Filho. Jesus foi questionado: mostra-nos o Pai. Vocês estão andando comigo todo esse tempo e vocês ainda não viram o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha obra, mas a obra do Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu não estou aqui para dizer aquilo que eu quero, mas aquilo que está no coração do Pai. Esse é o exemplo do nosso irmão mais velho, e essa deveria ser a nossa escolha, revelar o Pai. Revelar o Pai. Mas para revelarmos o Pai, nós precisamos de uma revelação maior a respeito do Pai. Então talvez nessa noite cabe um descontentamento para a sua vida. Eu não quero mais viver da forma que eu tenho vivido até aqui. Eu quero mais do Pai. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mais. Talvez você sinta o Espírito impulsionando você nessa noite. E aí você talvez vai responder da seguinte maneira: eu vou voltar a jejuar, eu vou voltar a ler, eu vou voltar a buscar no meu quarto, eu vou voltar a dobrar o meu joelho, eu vou orar para agradecer diante das refeições que Deus tem colocado na minha mesa. Eu tenho falado que falta prosperidade na minha vida, mas não falta. Olha a minha família é saudável, olha o meu filho é lindo, a minha filha é linda, olha a minha esposa, olha o meu esposo, olha a igreja que Deus nos colocou, meus amigos, que igreja linda. Nós temos muita prosperidade. Então nós precisamos de uma revelação ainda maior da presença do Senhor. Logo, um dos serafins voou até Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Com ela, tocou a boca de Isaías. Veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Agora pasmem, Deus ele não impulsiona, não envia pessoas perfeitas, Ele impulsiona, Ele envia pessoas conscientes das suas imperfeições. Aleluia. Deus não está buscando homens e mulheres perfeitas. Deus está buscando pessoas que reconhecem: eu sou falho, eu não presto, eu tenho feito muita coisa errada, mas eu estou diante de uma revelação, e diante dessa revelação eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero ser mais a mesma. Diante dessa presença, nesse lugar onde Deus ordena a bênção, eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero ser mais a mesma. E aí, meu amigo, Isaías não está diante de um vídeo na internet, ele está diante do céu. E a Bíblia diz que um anjo traz uma brasa e coloca na boca de Isaías. E aí o anjo declara: perdoados são os seus pecados. E a iniquidade, ela é removida. Nós precisamos entender uma coisa: o que purifica a terra ainda é o céu. O que purifica a minha vida e a tua vida ainda é o céu. Então nós precisamos parar de buscar em lugares que não vão trazer o resultado que nós precisamos. Nós precisamos buscar em Deus, porque o céu ainda é capaz de transformar a nossa vida.
O céu ainda é capaz de trazer aquilo que nós necessitamos. O céu ainda é capaz de responder de acordo com aquilo que nós questionamos. Então o que purifica Isaías nesse momento? O céu. Perdoados são os seus pecados, Isaías. Então ouvi a voz do Senhor. Versículo de número 8, para a gente encerrar. Então ouvi a voz do Senhor. Na Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: depois dessas coisas, eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Deus, Ele tem um propósito, Deus, Ele tem um projeto, e Ele nos convida a viver diante desse propósito, diante desse projeto. Deus está dizendo agora: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, você pegou a visão. Você vive numa geração que está toda errada, e eu quero transformar essa geração. Mas a pergunta que eu tenho, Isaías, é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A pergunta é: quem está disposto a executar a minha vontade nessa terra? Quem está disposto a abrir mão da sua própria vontade, para viver de acordo com aquilo que eu tenho para realizar nessa terra? Estar no propósito de Deus, meu amigo, muitas vezes não vai trazer benefício para a sua vida. Estar no lugar certo é o que nós precisamos, mas não basta estarmos no lugar certo, nós precisamos obedecer nesse lugar. E obedecer nesse lugar fala da morte que temos que experimentar. Estar no lugar certo, contribuir com aquilo que Deus tem para executar, vai ser desconfortável para a minha vida e para a sua vida. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Sadraque, Mesaque, Abidnego, vocês não vão se curvar? Daniel, não, nós vamos te obedecer, custe o que custar e doa quem doer. Você podia dar um amém agora? Nós vamos te obedecer, Senhor, acima das nossas vidas, acima das nossas vontades. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para essa terra nesses dias, Senhor, e nós estamos dispostos a te obedecer. Então a obediência vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Isso tem a ver com a morte do nosso eu, a morte das nossas vontades. Pensa no exemplo do nosso irmão mais velho. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feito de acordo com a minha vontade, e sim a tua. Para onde a obediência do nosso irmão mais velho o levou? A obediência do nosso Cristo, do nosso Messias, o leva para a cruz para morrer no meu lugar e no teu lugar. Isso é um nível de obediência que nós precisamos experimentar, uma obediência que vai levar a sua vida para um lugar desagradável, que não tem a ver com a tua vontade, e sim com a vontade do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? É uma pergunta que ainda ecoa nesta geração. Eu creio naquilo que Deus tem para executar no meio da nossa família espiritual. Eu creio naquilo que Deus tem para executar na nossa cidade, em Pindamonhangaba. Será que alguém está crendo nisso, que Deus tem coisas grandes para executar nessa cidade? Será que alguém ainda acredita que Deus está fazendo milagres nesses dias? Aleluia! Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A quem enviarei? Se coloque de pé nessa noite, por gentileza. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E respondeu Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que tem alguém disposto
a dizer sim para o Senhor nessa noite? Diante daquilo que Ele tem para fazer. Não diante daquilo que tem a ver com a minha vontade, que tem a ver com o meu querer, mas diante daquilo que Deus tem para executar nesses dias. Alguém está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu te ofereço a minha vida como uma oferta, Senhor. Eu te ofereço a minha vida nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu estou disposto, Pai. Eu estou disposto, Senhor. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sei que o Senhor tem muito para fazer nesses dias. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas todas as coisas estão cooperando para que você tenha o seu caráter forjado, para que você seja formado na presença do Senhor. E o Senhor diz para você nessa noite: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E alguém vai dizer assim: eis-me aqui. Sim, Jesus, eis-me aqui. Começa a erguer a sua voz e falar com o Senhor nessa noite. Comece a falar com o Senhor aí no teu lugar nessa noite. Talvez você foi tentado nesses dias a não fazer mais nada. Eu não quero mais liderar, eu não quero mais fazer, eu não quero mais orar, eu não quero mais ir. Mas não tem a ver com as nossas vontades, tem a ver com a vontade do Senhor, o propósito que Ele tem. E nós estamos aqui para contribuir diante desse propósito. O Senhor ainda salva almas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ainda salva nessa terra. Deus ainda cura nessa terra. Deus ainda liberta nessa terra. Jesus, nós queremos dizer sim. Fale com o Senhor aí no teu lugar.